Olá, pessoal do Síndico Lab, diretamente dos estúdios mais modernos, cada dia melhor. Eu estou com uma pessoa super especial que eu aprendi a admirar. Vocês, síndicos, muita gente já conhece, Débora Dubin, gerente da Eletromídia, que trabalha muito para que tudo saia perfeito em termos de comunicação para a gente nessa nova fase do síndico profissional, que é comunicação 1000. Débora, muito obrigada pela presença. A gente vai ter um papo aqui incrível, muito informal, mas voltado para essa coisa que é comunicação, que todo mundo quer muito que o síndico faça no condomínio. Para começar, me conta, quem é a Débora Dubin? Bom, obrigada por me receber, eu adoro estar aqui, eu aprendo muito nessas trocas. Eu acho que primeiro a Débora é uma mãe de 3. Jamais imaginei, eu brinco que os meus colegas, o pessoal que me conhece desde pequeno, dizem, não, a Débora jamais seria mãe, a Débora não queria ser mãe, mas eu acho que hoje eu sou mãe, sou publicitária, trabalhei muitos anos em agência de publicidade, naquele estilo que a gente vê em filme, de atendimento, de virar à noite, de comer pizza correndo para apresentar uma campanha para o cliente. Já faz alguns anos, eu diria uns 12 anos, quando eu me mudei para... um pouquinho mais, na verdade, uns 15 anos, quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a entrar nessa área de parcerias, relacionamento com o mercado, e faz alguns anos que eu estou trabalhando nesse mundo, nesse universo condominial, que é uma loucura. Quando eu acho que eu aprendi quase tudo, quando eu acho que eu estou entendendo algumas questões, eu aprendo coisa nova. É um grande desafio. A gente também, né? Mas é uma maravilha. Débora, desde que eu te conheci, você tem um diferencial. A gente nunca perdeu contato. Então, isso é importante. A gente se encontrar nos eventos, a gente se encontrar em situações não programadas e manter o mesmo relacionamento. Isso quer dizer que a Eletromídia, ela realmente está voltada para uma parceria comercial bacana com os síndicos, com a massa condominial, enfim, por isso esse sucesso. Não, mas eu acho que esse é o nosso grande desafio mesmo, porque a Eletromídia é uma empresa de publicidade. Então, obviamente, as telas que a gente vê nas ruas, nos edifícios, nos shoppings, nos aeroportos, mas tem uma equipe, nós somos mais de 30 pessoas na equipe de edifícios, que é responsável exatamente por esse relacionamento e atendimento com edifícios. Então, a gente consegue olhar muito além da tela, a gente consegue entender o que precisa fazer, qual é a importância desse produto e assim por diante. Óbvio, sempre pensando em são histórias completamente diferentes, prédios corporativos e prédios residenciais. Sim, né? Quando a gente começou a colocar as primeiras telas nos condomínios, ainda tem, mas menos agora, muita resistência. Não, essas telas são muito comerciais. Como é que foi essa evolução das telas para vocês, Eletromídia? Como é que vocês migraram para também o mundo condominial? Na verdade, a Eletromídia caiu meio que por acaso nessa questão dentro de elevadores. Era uma empresa de mídia que tinha outdoor, front lights, aqueles cartazes gigantescos que a gente via nas ruas. E quando veio a Lei Cidade Limpa, eu nem era de São Paulo na época, mas as empresas começaram a pensar, não, a gente tem que agora se reinventar. Então vamos para dentro de shoppings, o que a gente pode fazer dentro da casa das pessoas. E foi quando começamos com os comerciais. E realmente era uma outra história, era muito uma questão de como é que deixar aquele ambiente mais tecnológico, era muito mais para um veículo mesmo de comunicação. Então, a questão da mídia, a questão do conteúdo, não tinha muito essa proximidade com o condômino. E quando veio para prédio residencial, que se pensou, não, a gente precisa não faz sentido nenhum, e foi lá por 2016, daí sim se viu, e meio que por acaso, que a relação era completamente diferente. Não é só uma questão de valorização de imóvel ou para conteúdo e venda de publicidade, mas tem um produto ali que é essencial uma ferramenta, nessa dinâmica aí de gestão condominial, né? Então, gente, olha só, a gente está falando de Eletromídia, a gente está falando de tela de elevador, mas a gente está falando também de uma coisa super importante, que é sempre se reinventar, sempre trazer para dentro do condomínio, para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio, um modelo novo, alguma coisa que atraia o seu cliente.
para o síndico, para a Eletromídia, para qualquer empresa. Vocês se reinventaram e também deram para os síndicos a oportunidade da gente trazer, por exemplo, quem foi o síndico que trouxe para o condomínio a primeira tela? Aí chegava, puxa, no meu condomínio tem. Ah, no meu não tem. Ah, mas é muito comercial. Imagina, mas o da minha filha tem. E essa discussão saudável fez com que vocês hoje tenham quantas telas? Vocês têm esse número? A gente tem, é incrível, né? Eu não estava no comecinho, mas quando eu entrei na Eletromídia, e a gente está falando finalzinho de 2018, a gente tinha uma média de 2.000 torres comerciais, 2.000 torres residenciais. Passado esses anos todos, hoje a gente tem mais de 10.000 torres e a gente está falando de 30.000 telas em 7 cidades diferentes. Então, foi algo que emplacou a questão não só do lado comercial da história, porque hoje o mercado publicitário entende que é um veículo importante, né, de mídia, aí, pensando no mercado publicitário 100%, mas também tem essa importância e visão do mercado condominial de que é uma ferramenta importante. Para a gestão do síndico? Para a gestão do síndico. O que, por exemplo, você acha de mais importante? Como é que vocês estão preparando? Vocês estão preparando alguma coisa nova para a gestão do síndico? Você sabe do meu sonho, né? Eu quero um totem em cada condomínio meu, que vai aparecer um avatar meu. É verdade. Mágica. E eu vou ter. Quando eu comecei a ser síndica, eu disse uma vez para minha filha, eu vou ter 10 condomínios. Ela falou, mãe, não viaja. Né? Hoje eu estou bem além disso. A gente vai ter um avatar na Eletromídia, que a gente vai chegar perto, vai aparecer, e eu vou dizer, pois não, estou aqui para atender. Dado isso, como a Eletromídia pode ajudar o síndico? O que você acha de mais importante como ferramenta? Mas eu acho que a tecnologia é isso, exatamente isso. Eu não duvido que tu vai ter um dia um robozinho. É uma viagem, gente. Não, mas é isso. Eu acho que é a tecnologia para simplificar, para tu conseguir otimizar tempo e, obviamente, uma ferramenta. E lembra, hoje em dia a gente pensa, nossa, mas não é possível que se imprimia papel, pegava uma pessoa que tinha que ir no elevador, 2, 3, 4 elevadores, colocando no acrílico, depois de um tempo tinha que lembrar, não, vamos colocar... Tem que tirar e colocar um novo. É isso, a tecnologia é isso. A tela permite essa agilidade, permite da onde tu tá na tua casa, tu não precisa ir até o local para se comunicar, tu pode fazer. Sim, e Débora, vocês agora têm um aplicativo, o suporte de vocês funciona super bem, super. Eu adoro, as meninas, elas atendem a gente. Agora tem a possibilidade da gente colocar o filme, a foto, não é? Não é tão simples, mas existe o suporte que nos ensina. Conta algumas histórias pra gente. Tem alguma história bacana? Conto. A gente tem uma preocupação, e eu acho que cada vez mais, de não ser só uma ferramenta. Porque eu acho que, obviamente, está claro que aquele painel publicador ajuda na hora de se comunicar. Entra, escolhe a torre, escolhe o prédio, coloca o comunicado que for. Cada vez mais a gente está tentando ajudar esse síndico, e quando eu falo síndico, obviamente eu estou falando responsável pelo prédio, sim, às vezes o síndico morador, o síndico morador, a se comunicar. Então a gente tem uma preocupação de cada vez mais ensiná-lo, e até através de trocas e dessas conversas que a gente tem, a utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Porque, óbvio, e aí tu pediu algumas histórias, né? Assim, tem esse mercado aí, e eu acho que quando eu entrei em 2018 era uma coisa, passado alguns anos eu olho e falo, gente, mudou olha totalmente, como é que tá em 2023. Mudou totalmente. E é incrível, porque, imagina, eu converso com São Paulo, mas eu converso com Recife. A realidade é completamente diferente também. Óbvio, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente ainda está muito mais profissionalizado, até pelo número, né, a quantidade de prédios que se tem. Sim, então, sim. a experiência não tem como fugir, né? Quanto mais síndicos experientes, mais profissionais eles são, mais fáceis eles lidam com o problema, melhor eles se comunicam. Então, não tem como fugir disso. Mas, claro, a gente tem histórias de, às vezes, exageros, assim, pessoas que
Posso contar a história do ratinho? Tem que contar Tá a história bom, do vou contar a ratinho. história do ratinho. Espero que aquele síndico não esteja me escutando. Não, Não, mas o que ele não vai acontece? saber quem é. A ideia era muito boa. Eu acho que a gente tem que usar a tela também para evitar fofoca e realmente colocar todo mundo na mesma página. Porque eu acho que há muitos problemas que a gente tem, e aí eu não acho que é só com síndicos, eu digo na eletromídia, com a equipe hoje, que eu tenho e que eu lidero, é a questão de, não, mas ninguém me falou, mas eu não sabia, mas... Então, o síndico queria, eu acho que deu algum burburinho de que estavam dizendo que não tinha sido dedetizada a garagem, e ele quis, na verdade, colocar todo mundo na mesma página, dizendo, não, foi feito. E que é muito importante, eu acho que a tela é para isso também. Vamos parar de, não fez, não fez. Só que ele pegou e usou uma foto do ratinho mortinho com o sanguinho, assim, saindo. Por sorte, a gente tem uma preocupação na eletromídia, e até por ser uma empresa listada na bolsa, diversas verticais, a gente tem uma preocupação muito grande com o que sobe na tela. Então, tudo quando é imagem ou vídeo, a gente tem uma equipe que faz a aprovação deste conteúdo, para evitar esse tipo de coisa. Então, obviamente, a gente ligou para o síndico e falou, não, vamos trabalhar de outra forma. Vamos colocar... Ele aceitou? Ele aceitou, ele agradeceu, porque eu acho que é isso. Fantástico, maravilhoso. Nesse caso, eu acho que não queria chocar. E eu acho que é muito importante isso. Até o que a gente estava falando antes. A comunicação, e isso vale para todo mundo. Vale na nossa casa, no trabalho, no dia a dia de vocês. Pode ir para todos os lados. A forma que tu coloca alguma coisa pode ser muito bem vista, mas dependendo de como tu colocar... Lógico, imagina você entrar no elevador, tem um ratinho com sanguinho pendurado. Né? Imagina, tem crianças... e as pessoas não se dão conta de que é importante realmente ser algo que seja positivo. Por mais que a gente está falando de, às vezes, questões muito chatas, né? Lógico, sim, falta de comunicação, que tá jogando ruído. alguma coisa da janela. São assuntos que não adianta. Tem que ser tratados, tem que ser tratado. Assim, joga da janela bituca de cigarro, joga uma camisinha, você não vai colocar a foto da camisinha no elevador. Por exemplo, eu estava te contando, eu fui num prédio onde a tela estava vazia e do lado tinha um cartazinho. O que eu acho também? Eu acho que as pessoas ainda não estão muito tecnológicas. Essa pessoa deveria procurar o suporte e entender como funciona. Isso. Não é? Não, com certeza. Mas o dia a dia também da gente, Débora, é muito corrido. Fica a minha dica, talvez, para que a eletromídia mande, sei lá, um comunicado, um você sabia, sabe assim? Não, mas é sensacional tu tocar nesse assunto, porque eu acho que esse é muito o nosso plano para esse ano. Como é que a gente ajuda este síndico que ou não tem tempo, ou não tenta, ou imagina que não, mas eu não vou conseguir me comunicar direito através dessa mídia. Ou nem pensou nisso. Ou nem pensou nisso. Está tão absorvido pelos problemas, Débora, que nem pensou nisso. Então, a gente tem um plano, até mesmo com o pessoal da Síndico Lab, de como é que a gente ajuda esse cara, como é que a gente capacita, como é que a gente permite que, eventualmente, ele veja o exemplo de um colega e pense, nossa, mas eu posso aplicar isso aqui no meu também. Sim. Eu duvido que tenha alguém que saiba de tudo, de tudo. Assim, será que eu posso colocar aquela foto? Será que eu posso colocar um filme? Eu tenho certeza que muitas das pessoas que têm a tela não sabem disso. Não, tem muito case bom, tem muita gente se comunicando direito. Então, sim, por que não ter essa troca também e as pessoas usarem como referência, né? Olha que interessante isso, olha que interessante aquilo. E melhorar na comunicação, você sabe que no nosso caso, como síndico, isso é o que mais reivindicam, que a gente melhore a comunicação. Como é que a eletromídia pode nos ajudar? O que você acha assim? Me dá 3 tópicos assim que você fala, quais são os 3 melhores, o que a eletromídia, o que a tela faz para melhorar a nossa comunicação? O que você acha? Eu acho que, obviamente, ainda o básico ainda sempre ajuda, que é a questão dos comunicados do dia a dia. Então, essa facilidade de, olha, vai faltar água, o portão da garagem. Porque, imagina, uma coisa é tu olhar num comunicado e dizer, nossa, putz, o portão da garagem estragou, que saco, mas tudo bem, amanhã de manhã, às 11 da manhã, vai vir a equipe para consertar. Outra coisa, tu tá lá tentando abrir a garagem e não tá funcionando. Então,
com certeza esse comunicado minimiza Vocês viram, você tá lá, ela querendo enforcar o síndico. Enforcar o síndico, na verdade, eu até pensei, bom, pode ser, Deus me livre. Mas, entendeu, assim, então é isso, o dia a dia. Sim. Conseguir É a informação. evitar a informação do dia a dia, isso eu acho que, fato, tem que ser avisado o que está acontecendo para evitar esse estresse. A outra coisa, obviamente, eu acho que é utilizar essa ferramenta também para se vender. E quando eu falo para se vender, gente, vamos mostrar que isso eu acho que é o mal da humanidade. A gente sempre pensa nas coisas negativas, a gente está tão Exatamente. Não fiz tal Maravilhoso. coisa, terminei de fazer tal coisa, mas a gente esquece de mostrar eventualmente o que fez. Então, não deixem de uma publicidade positiva. Uma publicidade positiva. Pode parecer bobagem, mas não. Mostra. Mudou a florzinha. Plantou uma florzinha diferente. Coloca a foto da florzinha. Porque, às vezes, as pessoas percebem, mas talvez não deem o crédito necessário ou não entendem o que... Todo esse trabalho envolvido. Então, acho que isso é importante. Desde as coisas mais bobas até... acho que também se vender como... currículo mesmo, porque eu acho que a gente tem uma questão ainda desses, e eu acho que melhorou muito, pensando no passado, e tu deve saber muito mais do que eu, mas eu acho que as pessoas ainda acham que o síndico é aquela pessoa que acordou e pensou, não, hoje eu vou lá no condomínio e vou pensar no... Débora, trocar a cor da parede. Débora, a gente escuta ainda, você não mora aqui, você não sabe como o meu prédio ou você não vem aqui todo dia, ou o zelador que não dá a informação correta. Então, a tela ela pode sim ser mais um funcionário tecnológico. E é o que eu falo, tem oportunidade, coloca a tua cara lá, coloca os contatos, porque às vezes tem gente, eu vou colocar meu avatar, agora vai ser a minha foto. Eu não tinha pensado nisso, eu vou colocar. Não, mas a gente tem o caso de alguns síndicos que falam, assim que eu entro no condomínio, a primeira coisa que eu faço é colocar minha foto, coloco um mini currículo, então, trabalha tantos anos no mercado, ou tem tantos prédios, e obviamente eu sei que isso às vezes pode ser bom, pode ser ruim, mas eu acho que assim, tantos anos de experiência, advogado, administrador de empresas, para as pessoas entenderem que não é uma pessoa que... Sim, mas tem que um tá template bem-vindo, aí você pega a foto do prédio que ele sempre tem, coloca, aí tem um template bem-vindo, aí você coloca os seus contatos. Uma outra coisa que vocês têm super, que são aqueles templates prontos de falta de água, de consumo, de falta de água não, de redução de consumo de água, de luz. Tem vários, a gente realmente tem tentado, a gente tem vários parceiros de conteúdo também, porque, de novo, eu imagino que vocês devem repetir 60 mil vezes, cuidado com barulho, varanda não é varal. Isso também, você não tem tempo, síndico, vai lá, clica no template e joga na tela. Isso. E, claro, eu acho que entender que é uma ferramenta que também ajuda no relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Tentar ser lembrado pelas coisas boas também. Então, tem exemplos até de gente que usa a tela para fazer as campanhas. Então uma campanha de Dia das Mães, colocam as mães, as fotos das mães do condomínio, Dia dos Namorados, pedem para as pessoas mandar fotos. Então, acaba sendo lembrado por coisas positivas também, né? Tipo, olha, nossa, aquela ação que foi feita de Dia dos Namorados. E sempre em conjunto, lembrando que isso é uma comunicação integrada, né? Eu acho que é um conjunto de coisas. É um evento que se faz de um Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Namorados. É a comunicação no WhatsApp também, que às vezes é importante. Essas são as suas dicas de lembrança. A sua pesquisa de lembrança. O que é uma pesquisa de lembrança que você... Por ser uma empresa de publicidade, tem um nome em inglês chique que o mercado usa, que é pesquisa de recall, que é vários veículos usam. Às vezes, quando a gente está usando o Waze, aparece, você lembra de ter aparecido uma publicidade de tal coisa, no Instagram também. Então, a gente faz, o mercado publicitário exige, e nos dá um pouco esse termômetro de quantas pessoas estão usando, né, consumindo aquele conteúdo da tela. Sim. Até para você vender o seu anúncio. Exatamente. Tá, o mercado publicitário cada vez mais trabalha com métricas, então não só de entrega, que a gente chama de cobertura, quantas pessoas estão sendo impactadas, mas na questão também de relevância. E por isso que a gente tem uma preocupação
tão grande, e passa também pela comunicação do síndico, de ter um comunicado e de ter informações lá que sejam relevantes, sejam claras, vários parceiros de conteúdo. Então, a gente tem desde dicas de alguns bairros até CNN, Globo. Então, a ideia é realmente ter conteúdo que faça a diferença, que seja consumido. Débora, qual é o mínimo que um prédio precisa ter de unidades e de fluxo para ter uma tela da Eletromidia? Não tem, adoraria ter, na verdade, pronto essa questão de, tem que ser um prédio assim, tem que ser um prédio assado. De novo, e aí pensando de novo do lado publicitário da coisa, tem regiões que são mais procuradas pelo mercado publicitário, outras menos. Dito isso, hoje a gente já tem uma relevância e uma relação tão forte com os nossos parceiros, administradoras, síndicos, incorporadoras, que às vezes não precisam instalar, talvez, num lugar que não seja prioritário para a gente, mas é prioritário para o nosso parceiro. Então, a gente acaba instalando. Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente continua essa expansão, continua instalando tela, muito mais porque se tornou uma ferramenta insubstituível e imprescindível, do que por questões até de procura do mercado publicitário. Débora, assim, me surgiu uma questão aqui. Se eu tiver um prédio de altíssimo padrão, com pessoas com muita exigência, que talvez desconheçam a importância dessa comunicação, se eu puder colocar a tela em outro lugar, isso seria viável? Toda vez que ela me encontra, ela pede isso, viu, gente? Ela tem uma lista de prédios que ela gostaria de colocar telas. Porque é meu nicho, gente. Esse é um grande desafio pra gente, porque... e aí, considera pesquisas, considera muitas variáveis. A gente instala dentro de elevadores, que é um ambiente de espera. Por conta também dos anunciantes? Me explica isso. Também por conta dos anunciantes. A gente, e até a forma que é o próprio conteúdo, né? A nossa grade de programação é feita para um ambiente de espera. Pessoal, tudo bem, às vezes tem 2, 3 andares, mas ela passa 3, 4 vezes no dia lá, e ela está consumindo daquela forma. Tanto, por exemplo, quando a gente vai para o aeroporto, às vezes a gente tem no aeroporto ambientes de espera e ambientes de passagem. No metrô, a mesma coisa. Então, a forma que a gente coloca a próprio anúncio, né? Assim, às vezes, num ambiente de passagem é muito a marca. Então, vai lá e coloca o logo do anunciante. No ambiente de espera, ele consegue contar um pouquinho mais a história daquela marca. Então, hoje a gente ainda... No que diz respeito na vertical edifícios, que a gente chama, a gente só instala dentro de elevadores. Eu acho que, de novo, é um futuro, é entender o quanto faz sentido. E, óbvio, tem que juntar tantos interesses e a questão de anunciantes versus demandas do condomínio. Sim, e também, se a pessoa só está de passagem, ela não vai ler. E o que o síndico precisa é que aquele morador veja aquele comunicado, porque tudo que uma tela faz é aproximar o condômino do que ele quer comunicar. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E, por exemplo, levando nessa questão de comunicação, o que você acha que a gente não deve fazer em termos de comunicação? Depois eu vou te perguntar a mesma coisa, não sei se pode o entrevistado perguntar. Claro que eu pode. Acho que, e tu deve ter mais exemplos até do que eu acho que qualquer coisa... parece eu falando com a minha filha, né? Porque eu sempre falo para ela, se tu pedir para alguém alguma coisa de forma grosseira, se tu pedir para alguém qualquer coisa de forma o que for, a pessoa não vai querer te atender. Eu acho que vale a mesma coisa para a forma que a gente se comunica. Tem que ser uma comunicação, por mais que às vezes são assuntos complexos, que seja relevante, que seja entendido como, não, está sendo colocado aqui com o objetivo de resolver um problema, de ajudar a maioria. Então, tem um problema com um morador, eu acho que tem que ser tratado sensacional. Na frente de todo mundo. Exato, é você e o morador. É isso, então eu acho que tem que ser entendido como uma pessoa que está tentando melhor para aquele condomínio. Então, quando entra em questões pessoais, acho que não é um local para dar... Eu fico imaginando se eu fosse síndica, não seria, mas não tenho essa capacidade, eu acho, vocês são incríveis, mas é isso, acho que não é o momento de responder também, né?
talvez não, eu acho que tem sim se... Tipo uma piada Eu- interna, um assunto interno. É A isso. pessoa tem que olhar a tela e ela tem que entender qual é a comunicação E que é tá a na diferença. Uma coisa é tu responder que foi feita a detetização colocando a foto de um ratinho morto e desconsiderando que tu vai incomodar crianças, tu vai incomodar idosos, tu vai chocar todo mundo. Tu pode colocar isso de outra forma. Tu pode colocar dizendo, olha, no dia tal. É difícil, né? Assim, tem que ser muito racional para não entrar no quente da história. Mas no dia tal foi feita a detetização. Quem quiser saber mais dos animais que foram encontrados e mortos, fale com o zelador. É. Então, eu acho que é isso, é usar a comunicação a seu favor. É, de forma positiva, né? Então, você falou que você ia me perguntar. Eu hoje, qualquer coisa que eu vou fazer, eu leio, releio, respiro. Porque às vezes, quando você está assim, naquela ânsia, você pode fazer alguma coisa que não seja... E vale para positiva. qualquer escrita, né? A gente fala muito, o e-mail que se manda, Isso. o WhatsApp que se manda. Exato. A pessoa não tá lá para te ver a entonação ou depois tu poder explicar o que tu queria dizer com aquilo. Então, a ideia é realmente ter um cuidado especial exatamente. e pensar no público. E isso eu acho importante também. Quem que vai ler? Como é que a senhora mais idosa vai ler aquilo? Como é que eles vão receber? Como eles vão receber? Que tem que ser uma comunicação para todos, né? Quantos funcionários hoje a Eletromídia tem no total? No total, Independente de ser, é muita são gente? mais de 700. Porque nos últimos 2 anos foram 4 empresas que se uniram. Tinha a Eletromídia, tinha a Elemídia, que casualmente era a empresa que tinha, né, a equipe de elevadores e de edifícios. A Ótima, que é a empresa que tem os abrigos de ônibus de São Paulo. E uma empresa chamada No Alvo, que é uma empresa de métricas publicitárias. Então, é muita gente. Nossa, muita gente. eu já fui lá. É aquele andar inteiro ou vocês têm outro lugar? A gente tem vários galpões, na verdade. Todas as cidades têm escritório e tem galpão. Em São Paulo, a gente tem diversos galpões, até porque São Paulo é gigantesco. Imagina se alguém tem que sair da Zona Sul para fazer uma manutenção na Zona Leste. Ela perde 2 horas e meia. A manutenção é como se fosse uma manutenção de elevador mesmo, né? Abre o chamado, vai consertar. É isso. A gente tem E as pessoas falam, não, mas será que arruma mesmo? A gente tem ninguém mais, ninguém menos do que as marcas olhando para a tela. Então, a nossa preocupação é resolver esse problema muito rápido. Então, a gente tem o síndico que nos avisa, a gente tem sempre um anunciante que está preocupado com essa entrega e ele consegue o anunciante consegue acompanhar na ferramenta dele, não a mídia, mas o quanto está sendo veiculado. Então, ele tem tantas impressões, tantas visualizações, assim por diante. Então, se tem algum problema lá, a gente tem que resolver. E ainda mais nos edifícios, que eu brinco que todo mundo anda, né? Então, o que eu recebo, e a empresa inteira recebe, entrei nesse elevador, a tela não está funcionando, entrei isso aqui. Então, tem um monte de gente... Débora, condomínio entra em contato com vocês? Entra. Conta um caso. Tem a questão... É que a gente acaba, muitas vezes, entrando no meio de confusões que não seriam da Eletromídia, né? A gente sabe que tem, muitas vezes, confusões entre moradores e síndicos. Vá! Gente, olha que novidade. Importantíssima essa novidade que ela Eu tentei colocar isso de uma forma, da melhor forma possível. E muitas vezes o morador está completamente enganado, muitas vezes o síndico às vezes também não perdeu a mão, da melhor forma possível. E a gente acaba atendendo o morador e que quer saber, quero ver o contrato, não concordo com algo que o síndico está fazendo, porque as coisas se misturam, né? A gente é tão parceira do síndico que às vezes as coisas acabam se misturando. Então a gente, óbvio, tem uma equipe treinada, a gente sempre fala, não, conversa com o síndico, a gente obviamente jamais vai entregar contrato. Mas aí vocês passam para o síndico a insatisfação. Se é alguma coisa mais séria, olha, ele ligou, está dizendo, perguntou se está ganhando alguma coisa. Então, se tem monetização. Se tem monetização, então a gente deixa muito claro como é que funciona. Porque nós somos, de novo, eu acho que a grande sacada da história é que nós somos uma empresa de publicidade.
Então, aí a gente tem um outro tipo de relação, uma relação completamente diferente com síndicos, administradoras, com o próprio morador. Então, aí Quando entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, vocês tiveram que se adequar ou vocês já estavam adequados para a situação? A gente nunca tem contato, os dados que a gente tem são dados da pessoa jurídica, né, num contrato. Então, aquele representante daquele prédio. A gente não chega a pegar com dados dos moradores, a gente não sabe. O pouco que a gente pega, eventualmente, por questões de venda publicitária, no sentido, esse prédio tem piscina, esse prédio tem academia, é muito mais para poder depois vender para o mercado publicitário, eu tenho material de academia, então vamos vender para prédios que tenham academia. Mas, óbvio, como eu sempre falo, como empresa listada na Bolsa, tem várias preocupações. Essa também, mas o nosso jurídico está sempre acompanhando. Tá. Dicas para o síndico profissional, antes da última pergunta, que a gente está chegando no finalzinho. Qual é, assim, que você, se você fosse, com o olhar de síndico profissional, o que você poderia dizer em relação ao que a Eletromídia pode oferecer para o síndico profissional para ele colocar a tela no condomínio dele? Eu acho que... E aí, para colocar a tela, tá claro que é uma ferramenta que agiliza na comunicação, uma ferramenta que permite ganhar tempo, e eu acho que é isso o grande desafio. Vocês têm 10, 20, 50 prédios para fazer a gestão e tem que lidar com os problemas. Então, a comunicação, teoricamente, e tecnologia não tem que ser um problema, tem que ser um facilitador. Eu acho, e até queria deixar um contato aqui, o nosso trabalho esse ano é muito, realmente, capacitar e tentar ajudar esses síndicos. E a gente recebe, às vezes, perguntas, nossa, mas quanto tempo eu deixo na tela um comunicado? Como é que eu faço para colocar essa foto aqui? Isso, então, eu queria até deixar, espero que a equipe de atendimento não me mate, mas eu queria deixar o atendimento@eletromedia.com.br na tela. Putz, eu queria saber um pouquinho mais, eu queria trocar uma ideia com algum síndico que tenha mais facilidade que eu, ou não, eu tenho cases maravilhosos e que eu gostaria de compartilhar, porque eu acho que importante. Dá para dar essa troca e dá para... Gente, é sensacional. Há pouquíssimo tempo atrás, essa entrevista jamais poderia ter sido feita, porque não existiam telas nos prédios residenciais, não existia essa possibilidade. Gente, esse mercado é novo, o mercado da sindicatura tem assim um leque de possibilidades. A gente tem uma gama de coisas novas. Eu brinco com a história de ter o totem com o avatar, mas eu acho que isso vai ser realidade. Isso vai ajudar a gente. As telas, vocês também veem num crescimento exponencial. Quanto mais vocês crescerem, mais a gente vai crescer. Mais a gente vai poder usar essa ferramenta a nosso favor, né? E a gente está chegando no final e eu vou te perguntar agora. Você falou que você é mãe de 3, eu sou vó de 3, estou indo para o 4. Né, que você pensa, como você vai estar daqui a 2 anos? Pode ser profissional, pode ser na sua vida pessoal, se as duas coisas estão super interligadas, que eu acredito que sim. Débora, daqui a 2 anos. Sabe, eu acho que tanto como eu estou hoje, eu vou ficar muito feliz, porque hoje eu sou muito feliz. Eu tenho um trabalho que eu gosto muito da Eletromídia, eu gosto de trabalhar muito nesse meio de edifícios, eu converso com gente muito interessante, eu brinco que são duas partes do cérebro, né? Eu tenho prédios corporativos e eu tenho prédios residenciais, então eu aprendo muito e aprendo porque, assim, realmente, vocês são pessoas que eu brinco que assim, tem que ser meio que completas, né? Fazem gestão de pessoas, gestão de comunicação, gestão de números. Tenho, graças a Deus, meus filhos hoje em dia já estão um pouquinho maiores, assim, 6, 8 e 11 agora. Então a gente tá numa idade que está conseguindo curtir coisas juntos, interagir, aprender. Então eu acho que se eu tiver como eu tô hoje, realizada profissionalmente e feliz em casa, com saúde, eu tô bem. Que bom. Débora, eu ouvindo você hoje, e eu sempre faço essa pergunta, como eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês e ouvir todas as vezes que eu pergunto como vocês vão estar daqui a 2 anos, vocês estão felizes, como eu estou feliz, realizada no que a gente faz. Gente,
Eu espero que isso seja mais do que uma entrevista, mais do que um apoio, que seja um incentivo para que todo mundo busque o melhor na vida de cada um de vocês. Débora, foi um super prazer. Ai, obrigada. Eu adoro você, eu adoro Eletromídia, eu adoro trabalhar com gente. Não, tu é uma inspiração. Eu já te falei isso antes, mas tu é uma inspiração para mim. Eu te admiro que demais linda, mesmo. que Mesmo. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu me despeço aqui, muito feliz de ter feito mais essa gravação. Espero deixar para vocês uma palavra assim, de incentivo. É maravilhoso que a gente esteja bem, trazendo para vocês que pode ser muito melhor a vida quando a gente faz o que a gente gosta. Quero agradecer o Síndico Lab, a Eletromídia, a RS e a Atlas, nossos patrocinadores, e dizer para vocês que a gente se vê por aí.